Boa noite, gente. Sei que vocês já me viram aqui. Nem é comum isso, né? Mas hoje Deus, através da vida do pastor, me direcionou para que eu pudesse trazer a palavra aqui. E é sempre uma honra estar ministrando na minha casa. É sempre uma honra estar ministrando para os meus irmãos, de fato, aqui da graça. E que o Senhor seja evidenciado aqui nessa noite. Que o Senhor apareça. O meu medo, e eu vou ser bem enfático em dizer, o meu medo sempre é atrapalhar Deus. Porque eu sempre mais atrapalho do que ajudo. Às vezes eu quero falar demais, ou falar de menos. Às vezes eu quero tocar uma música, quero ir para o outro lado, e Deus quer uma coisa. Então, nessa noite, eu só quero deixar Deus fazer o que Ele quer. Não que eu precise deixar, Deus Ele é soberano. Mas que eu morra aqui nessa noite. Que nós venhamos a morrer. Que o Senhor seja o centro, o lugar mais alto aqui. E eu oro para que nessa noite o Senhor possa arrebentar o nosso coração. Eu sei que a maioria das pessoas vem à igreja para se sentir bem. Eu sei que a maioria das pessoas elas vêm à igreja geralmente para trazer um conforto. E de fato o Evangelho ele é um conforto que nós temos porque nós somos aceitos pelo Pai. Mas o Evangelho é confronto também. E nessa noite eu quero falar sobre um tema que nós falamos muito. E me desculpem eu falar de novo. Me desculpa não, é o que Deus pede. E é a mensagem que o Senhor me deu para carregar durante toda a minha vida. Que é sobre avivamento. E eu vou falar isso de novo porque nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos voltar ao estado original da igreja. Nós precisamos voltar aonde a igreja nasceu. Nós precisamos retomar aquilo que a igreja perdeu de não ter mais a vida do Senhor em nosso meio. Nessa noite eu quero falar sobre 4 bases do avivamento. Eu quero falar sobre 4 pilares que o Senhor nos dá. Sobre o que é e sobre como será num avivamento. Mas espera aí, o que é, né? É muito fácil nós falarmos. Às vezes nós perdemos alguns termos. Em breve eu estarei lançando um livro, glória a Deus. 2 livros, glória a Deus. Um dos livros se chama A Seriedade do Cristianismo. E nele eu abordo um tema que fala o seguinte: como nós perdemos o sentido de algumas palavras. Como nós, a gente fala algumas palavras tão no cotidiano que nós perdemos o real sentido dela. Então, por exemplo, hoje tudo é amor. Se nós vamos conversar com uma galera, é amor para tudo. Não, nós precisamos amar as pessoas, olha só, isso aqui é expressão de amor. Mas muitas vezes, de tanto nós falarmos sobre amor, nós esquecemos sobre o que é o amor. Quando nós falamos demais sobre o cristianismo é a mesma coisa. Quando nós falamos sobre Jesus é a mesma coisa. Às vezes de tanto nós falarmos de Jesus, nós criamos um Jesus para nós. Às vezes de tanto nós falarmos sobre Deus, nós criamos um Deus para nós. E às vezes de tanto nós falarmos sobre avivamento, nós esquecemos sobre o que se trata avivamento. Mas o Senhor quer nos relembrar. O que é avivamento? É barulho? Não é barulho. Avivamento é manifestações? Não são manifestações. Avivamento é a cultura de Deus impressa em algum lugar. Isso é avivamento. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 2 que Ele soprou sobre nós o fôlego de vida. O estado original do homem é a vida de Deus. Só que o homem cai em pecado e nós perdemos isso. O pastor Evandro falou antes sobre a questão do pecado, enfim, da separação, e é isso. A vida de Deus que havia dentro de nós foi separada por causa da transgressão, por causa do pecado que há em nós. Mas tem alguma notícia muito boa. Jesus veio e nos religou com o Pai. E essa é a boa notícia do Evangelho. Então, pela morte de um homem chamado Adão, todos nós morremos. Pela vida de um outro homem chamado Jesus, nós podemos viver agora. Isso é o Evangelho. Isso é avivamento. Nós achamos que avivamento é algo tão distante, mas não é tão distante assim.
Avivamento, sabe o que é, meus amados irmãos? É nós parar de sermos nós mesmos. É de pararmos, termos as nossas escolhas, os nossos sonhos para agora, nós sonharmos e nós pensarmos com a mente de Deus. Isso é avivamento. É tão simples, mas é tão profundo. É tão fácil falar, mas gente, eu nem vou falar que é quase impossível, e é impossível aos nossos braços nós vivemos isso. Então o que é o avivamento? O avivamento é tornar vivo. É aquilo que estava morto ser trazido à vida. Isso é avivamento. Não existe avivamento onde tem vida, só existe avivamento onde há morte. E o pecado é a morte. O estado original do homem é Deus criando o homem, soprando sobre ele o fôlego de vida. Avivamento. O estado original da igreja é o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Vida. Só que vamos lá. Por que hoje nós vemos um país que nem o Brasil? Que nós temos basicamente 50% de pessoas que confessam a Jesus. Você sabia disso? Não. É mais de 100 milhões de pessoas que confessam e acreditam em Jesus entre protestantes e católicos. Por que o Brasil ele é tão imoral sexualmente? Porque uma das coisas, quando nós pensamos na política do Brasil, qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? Corrupção. Como num país onde 100 milhões de pessoas acreditam em Jesus, como um país com mais de 50% de pessoas que confessam a Jesus, não tem características de Jesus? É porque são mortas. E é por isso que nós precisamos de um avivamento. Então, hoje de noite, eu quero que o teu coração seja moído. Eu quero que o meu coração seja quebrado. Eu quero que Deus ele venha e nos constranja. Porque se tem uma coisa que nós somos maus, pecadores e falhos. Mas a graça de Deus é quem nos traz a vida e a vida em abundância. Amém? Existem 4 pilares de um avivamento. Arrependimento, busca. Suficiência e ide. Um avivamento é composto de 4 pilares. É como se fosse uma cadeira. Arrependimento, busca, suficiência e ide. E eu quero falar um pouco sobre cada um desses pilares. Então eu quero que você abra em Joel capítulo 2, verso 12. É um livro muito pequeno, é considerado um dos profetas menores da Bíblia. Não é muito claro quando Joel foi escrito, mas certamente foi entre os anos 500 antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos por essa faixa. Abriram lá? Amém? Tá? Ou tem aqui? Olha só, Joel, versos antes, ele está falando sobre o dia do Senhor. Sobre quando o Senhor voltará em poder e em grande glória. E qual que é a questão desse ponto da volta de Jesus? É que Joel apresenta a volta, o dia do Senhor, que é a volta do Messias, como um dia tenebroso, um dia de temor. Um dia onde nós teremos medo. Por que ele aborda dessa perspectiva? Porque a presença de Jesus ela é graciosa, mas a presença de Jesus também ela é temorosa. Nós encontramos nós sujos diante de Deus, diante de uma santidade. Por isso que muitas vezes quando nós temos um encontro com Deus, a cada momento nós percebemos o quão mal nós somos. Então, Joel ele diz assim que o dia do Senhor será algo tenebroso, será de temor. Por isso, ainda assim, agora mesmo, Deus ele fala dessa forma. Convertam-se a mim de todo o coração com jejuns, com choro e com pranto. Pode passar, Michael.
Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio-se em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quando ao mal que havia anunciado. Pode passar. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Qual que é a questão aqui, gente? Nós diante de Deus, nós precisamos ter um fator, que é o temor. O temor não é medo, o temor é o assombro. Apocalipse capítulo 1, a Bíblia fala que João, ele está lá numa ilha, isolado. E quando ele vira para trás, a Bíblia diz que ele cai como morto. Nós vamos ver várias vezes que Deus se apresentava, que havia um assombro ao seu povo. Porque Deus, ele é santo. E a santidade, ela consome o pecado. Então ele fala, o dia do Senhor será a manifestação da santidade de Deus. Portanto, o Senhor diz assim para vocês, se arrependam. Se arrependam com jejuns, pranto. Se arrependam. Sacerdotes, não rasguem as suas roupas. Abre um parênteses, por que Joel fala isso? Porque rasgar as roupas era um sinal de luto, era um sinal de vergonha. Ele fala, não rasguem as suas roupas como um sinal visível, mas rasguem os seus corações. Porque Deus, Ele é tardio-se em irar, Ele demora para se irar, mas Ele é rápido para ser misericordioso. Cara, sinceramente, gente, o arrependimento é o pilar central da vida cristã. Porque é diante dele que nós nos encontramos na presença do Senhor e nós vemos o quão mal, o quão pecadores e o quão sujos nós somos. A realidade é essa. Nós merecemos o inferno. O vilão da Bíblia não é o diabo. Se você não sabia dessa curiosidade. O vilão da Bíblia somos nós. Jesus morreu para salvar a nós, a sua criação. E Ele voltará com poder e grande glória, vai exterminar o pecado, vai exterminar a morte, vai exterminar a dor. E só será justificado aqueles que creram em seu nome. Aqueles que estiveram com Ele. Porque Ele fala, vocês querem? Beleza, arrependimento. Quando Jesus vem à terra, o Deus encarnado, o Deus conosco, Ele desce à terra. A primeira pregação do Evangelho não é eu te amo. A primeira pregação do Evangelho não é vai dar tudo certo. Não é essa a primeira pregação do Evangelho. A primeira pregação do Evangelho é se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a primeira pregação do Evangelho. Sabe, eu não vou entrar em temas polêmicos, mas vou entrar não entrando aqui. Esses dias morreu o Guilherme de Pádua. Você deve ter conhecido, não era da minha época, porque eu sou novo, tá? Sou novo. Esse cara, ele assassinou uma jovem, né? Foi para a cadeia e se converteu. Tudo certo? Ninguém conhece o coração de ninguém a não ser Deus. E ele morreu há 2 semanas atrás. E o que eu vi de pessoas comemorando a morte desse cara? Comemorando. Agora me diz uma coisa, cara. O que difere o Guilherme de Pádua que matou de uma pessoa que comemorou a morte é só a coragem daquela pessoa que comemorou também matar. Porque o seu coração já matou lá no íntimo. Sabe por quê? Nós somos acostumados a ter justiça própria. Porque nós somos deuses. Eu e você somos deuses. Você já parou para perceber que eu e você, nós somos muitas vezes os deuses da nossa vida? Eu não posso ser xingado. Eu não posso ser repreendido. Cara, eu estava
eu estava percebendo, eu estava estudando algumas questões de defesa de fé. E tu sabe o que eu percebi muitas vezes das pessoas que não acreditam em Jesus? Sabe o que é? É que elas não querem se submeter a alguém. O que não quer me submeter a Jesus é o meu pecado. É o que é a morte dentro de mim. E o arrependimento é o que mata a morte. O arrependimento é o que traz morte à morte dentro do nosso coração. Por isso que o pilar central do Evangelho não é o que você faz, não é o que você prega, não é como você toca, não é se você é bom em discipular. O primeiro pilar é arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Transformai-vos é metanoia, arrependimento, voltar atrás. É arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Não é tristeza porque nós pecamos. Arrependimento é dizer assim, eu não mereço a graça de Deus. Por isso, a partir de hoje eu vou seguir o que ele me diz. E é isso que é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Nós somos religados com Deus por causa da graça de Jesus que nos leva ao arrependimento. Se nós vamos caminhar no livro de Joel, olha só, você não precisa abrir, tá? Mas Joel, no capítulo 2 ainda, verso 28, diz assim: então, depois de eu tiver feito todas essas coisas, o que é todas essas coisas? Deus ele falou para o povo se arrepender, certo? Aí ele dá a resposta para o que aconteceria se o povo se arrependesse. E ele diz que Deus teria compaixão, que ele expulsaria os exércitos que vêm do norte, que ele guardaria o seu povo, que traria a vida. As árvores voltarão a dar frutos, porque o arrependimento ele é o pilar central da vida. Olha só, presta atenção, Gênesis capítulo 2 fala que nós fomos gerados através da vida do Espírito Santo, certo? Amém? O pecado me desliga. Então, a coisa que eu preciso para voltar a ter a vida é o reconhecimento do meu pecado e a graça de Jesus. Então, ele diz que as árvores voltarão a dar frutos. Aí, Joel continua. Então, depois que eu tiver feito todas essas coisas, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. O arrependimento é o pilar central do avivamento. Não existe avivamento sem reconhecimento da morte. Não existe avivamento sem reconhecimento da morte. Sabe, a gente pode lutar, a gente pode viver a vida inteira como cristãos, mas se nós não nos arrependermos do nosso pecado, nós fomos enganados, nós não vivemos. Então, primeira coisa que você tem que fazer hoje, aqui, nessa noite, é se arrepender. Primeira coisa, assim ó, de saída, é o reconhecimento que você é mau. Ah, Gui, eu sou bom, eu faço bem, eu não mato, eu não roubo, eu não traio. As nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. Não são boas obras que nos salvam. Não é pelas obras que nós somos salvos. É pela graça e arrependimento de Jesus. Salmo 24 fala sobre isso. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá à presença de Deus? Aqueles que tiverem mãos limpas e corações puros. Aqueles que buscam a face do poderoso Deus de Jacó. Se lembra Jonas, o cara que foi engolido por um grande peixe?
O que Deus manda pregar em Nínive? Arrependimento. Deus ele falou assim, Jonas, vem aqui. E Jonas disse, não, tô legal, não quero te ouvir. Jonas disse, não importa, eu quero que tu vá lá. Aí Jonas, ele recebe a ordem, vai a Nínive, pregue a todas as pessoas, porque em 40 dias eu vou trazer juízo. Eles estão mortos, e eu vou trazer juízo. Sabe o que Jonas vai fazer lá? Jonas vai e prega. E eles se arrependeram. E Deus disse assim, eu não vou mais trazer juízo, porque neles está a minha vida. Gente, é muito forte isso. Como eu falei, às vezes é tão banal essas histórias assim, de nós ouvirmos, Jonas, Joel, olha só, Jesus, mas nós não nos damos conta de tão real e profundo que é isso. Como a maldade ela está intrínseca ao nosso meio. Existe um autor britânico chamado C.S. Lewis que fala o seguinte, nenhum homem sabe o quanto ele é mau, até ter que se esforçar para fazer o bem. É muito mais difícil, é muito mais penoso para nós fazermos o bem. É muito fácil nós condenarmos e julgarmos, é ou não é? É verdade, velho. Não é comigo só. Ou eu sou um alienígena, sei lá. Porque comigo é assim. É muito mais rápido eu julgar alguém do que eu elogiar. É muito mais rápido. Mas tu vê, a pessoa não trabalha. Eu não vou ajudar. Mereceu. Desgraçado. Só que o meu coração está morto também. O meu coração está morto. O que diferencia o meu coração daquela pessoa que muitas vezes o pecado é exposto é que o meu pecado ainda não foi exposto também. Primeiro pilar, arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Segundo pilar, a busca. Jeremias 29, 12. Jeremias escreve isso. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Pode passar. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde eu mandei para o exílio. Deixa eu contextualizar isso, porque talvez vai ficar muito vago. Jeremias, ele escreve uma carta. Isso aqui é uma carta. É uma carta dentro do livro de Jeremias, capítulo 29. Por quê? O povo de Israel, não é Israel que tem lá, tá? O povo de Israel daquele tempo, o Israel antigo, eles eram idólatras. Idolatria é pecado. Na verdade, idolatria, ela é o principal cerne do pecado. Porque a idolatria é quando nós não temos Deus no centro da nossa vida. Primeiro ponto. A gente já pregou sobre isso aqui. Então, o que acontece? Estava lá o povo de Israel idólatra. E Deus falava assim, gente, voltem para os meus caminhos, se arrependam. Aí Israel se arrependia. Aí Deus ia lá, prosperava. Aí Israel se perdia de novo. Aí Deus ia lá e dizia, não, se arrependam, gente. Eu estou levantando aqui um profeta, ouçam esse cara. Aí Israel ia lá, se convertia. E assim, 44 vezes aconteceu durante a Bíblia inteira. Então chegou um dia que Deus ele falou assim, eu vou trazer juízo sobre vocês. Esse pecado que vocês carregam da idolatria, eu vou trazer juízo. O juízo vai ser que uma nação vai dominar vocês. E a Bíblia fala que essa nação foi a Babilônia. Vocês já devem ter ouvido falar em algumas vezes. Então quando Israel estava lá, por causa do seu pecado, por causa da morte, pecado é a morte, certo? Por causa do seu pecado, Jeremias ele escreve uma carta a mando de Deus para os povos que estavam lá na Babilônia.
E ele escreve isso. Só que o pilar dessa carta é o seguinte. Ele escreve, primeira coisa, façam filhos ali na Babilônia. Trabalhem na Babilônia. Abençoem ela. Depois ele fala, mas não ouçam os adivinhos da Babilônia, os mágicos, porque eu não falo através deles, mas me busquem de todo o coração, porque quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me achar. Por mais que Jeremias ele fale isso num contexto, o princípio de busca continua o mesmo. Nós só acharemos a Deus se nós buscarmos. Deus ele está lá, a pedra preciosa. E ele está lá para nós acharmos. E é isso. Então, o arrependimento, a consciência de que nós somos maus, nos leva a buscar a vida. E a vida se encontra numa pessoa chamada Jesus. Então nós caminhamos na busca a Deus. E olha só o que Tiago fala em Tiago capítulo 4. Tiago 4:7 fala assim: portanto sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. O Luciano subirá no livro Até que Nada Mais Importe. Ele escreve sobre o princípio da reciprocidade de Deus. O quanto nós damos um passo para Deus e Deus ele dá um passo para nós. Deus ele vai corresponder, Deus vai responder a nossa entrega. Não adianta você dizer assim, Deus não fala comigo, Deus não age comigo, se também você não vai até Ele. É nós que devemos buscar e achá-lo de todo o coração. O princípio da busca não mudou. Ainda Deus está lá para ser encontrado. Ainda Deus está lá, cara. E o princípio da busca é nós não buscarmos para prová-lo. Não buscarmos por interesse. Não buscarmos para sermos ricos. Jesus não morreu para te dar um Honda Civic. Jesus morreu para te trazer a graça a buscar a Deus. Então, o que Tiago fala é muito enfático. Se acheguem a Deus. E Ele vai se achegar a vocês. O pastor Evandro falou agora, Salmo 37:4. Ele fala assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Só que tem um detalhe no agrada-te. A palavra original significa mime ao Senhor. A palavra de fato é mimar. Sabe quando tu mima uma criança? Mime ao Senhor. Entregue tudo a Deus. Sabe, tem certas coisas na vida cristã que a gente vai vendo que é uma simplicidade extrema. Mas se tem uma coisa que eu amo, é olhar para Jesus. Cara, eu amo isso daí. Olhar como, Guito? Olhar... Não é olhar que nem eu estou olhando para vocês. Mas é quando todo o meu coração ele se volta a essa presença doce de um Deus mimado. Mas não é mimado que nem uma criança birrenta. É mimado porque o meu coração anseia em mimar esse cara. O meu coração, ele sabe, o coração do homem anseia por Deus. O coração do homem anseia buscar a Deus. Só que por causa da morte, do pecado, nós buscamos a Deus em coisas que não são de Deus. Então, nós queremos justificar a nossa vida no relacionamento, nós queremos justificar a nossa vida no dinheiro, no sexo, na igreja, no ministério, na música, em qualquer outro âmbito. Mas o meu coração tem uma peça no quebra-cabeça que só Deus se encaixa lá. Então, agrada-te do Senhor, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Deus, Ele é a fonte da vida. Deus, Ele é o bem supremo do homem. Então, buscá-lo nos torna de novo a essência da vida de Cristo em nós. Paulo fala para a igreja de Éfeso: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas, isso eu acho o legal, o mas do Evangelho.
Vocês estavam fadados à destruição, mas pela graça de Deus vocês são salvos mediante a fé. E cara, esse Deus que nós temos um livre acesso chamado Jesus para buscá-lo. Qual que é o ponto central da busca, gente? Atos capítulo 2 fala o seguinte: eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu a casa daqueles que estavam assentados e foram vistos sobre eles. Você já ouviu isso aí? E o que eu quero grifar é que eles estavam reunidos no mesmo lugar para fazer o quê? Para buscar a Deus. O avivamento, a igreja nasce na busca a Deus. Buscar a Deus é o essencial do cristianismo. Nesse livro que eu estou escrevendo sobre a seriedade do cristianismo, eu falo sobre, de uma forma muito radical, que cristão é quem imita a Cristo. E ponto. Cristão é quem imita a Cristo. E ponto. É quem caminha aos passos de Jesus para imitá-lo. Não é como eu me denomino. Eu sou cristão. Não é isso. Cristão é todo aquele que busca a face de Deus. É todo aquele que caminha aos passos de Jesus. Então, ele fala, cara, arrependimento nos leva à busca a Deus. O arrependimento é a consciência da morte. A busca a Deus é a busca pela vida. Então, se acheguem a Deus e Ele se achegará a vós. Talvez hoje aqui, nessa noite, você até sabe que você é pecador. Você tem consciência, nossa, eu sou mal. Eu preciso do perdão do Senhor. Mas a sua vida está seca. Você não busca mais a Deus. E hoje à noite o Senhor quer batizar a nós com uma graça de busca, de fervorosa, nós sermos fervorosos na presença do Senhor. Amém? Terceiro passo, suficiência. E aqui é onde eu gosto demais. Por quê? Porque eu acredito que a suficiência é um pilar gigantesco que nós precisamos praticar. Eu vou te explicar um pouco melhor. Salmo 27, 4. O arrependimento é entender que nós não temos a vida por causa do nosso pecado. Pegaram antes? Amém? Entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Obrigado, Senhor. A busca a Deus nos expõe à vida de Deus. Nós reconhecemos que nós somos pecadores. Agora, nesse caminho de busca, de clamar, de nós termos vida com o Senhor, a vida devocional, de nós estarmos em comunhão com a igreja, nós estarmos mergulhados na Bíblia, mergulhados em oração, nos expõe à vida de Deus. E o arrependimento e a busca me levam a um lugar de satisfação, de suficiência. Olha só. Davi, ele escreve esse salmo que ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Não é o Guilherme que está falando aqui, é um rei, é alguém que tinha tudo e mais um pouco, é alguém que tinha uma moral, é alguém que tinha dinheiro, ao contrário de muitos de nós. E esse cara, ele ora e diz assim: de tudo que eu tenho, de tudo que eu possuo, só tem uma coisa que eu quero fazer na minha vida: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para trabalhar, para limpar a igreja, para tocar, para pregar. Não, gente, é para contemplar a beleza de Deus. A suficiência de Deus se encontra nisso. O que é a suficiência? É entender que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Isso é suficiência. Sabe o que é suficiência? É olhar para Jesus e dizer assim: acabou. Eu não preciso mais de nada.
A presença de Jesus basta na minha vida. Sabe o que é o contrário da suficiência? Idolatria. Brasil. O contrário da suficiência é idolatria. Se nós não somos suficientes em Deus, nós buscaremos a satisfação em qualquer outra coisa. E tudo que nós buscarmos vai nos frustrar. Já parou para perceber que quando você colocou a fé naquela pessoa, diz assim, meu Deus, cara, essa pessoa é quase perfeita. Essa pessoa, ela te decepciona? Assim como você já decepcionou também nesse caso com alguma pessoa? Sabe por quê? Sabe quando a pessoa ela quer tanto um casamento e ela casa, mas continua infeliz? Sabe aquela pessoa que trabalha, ou estuda. Chega no final da caminhada da vida, ele olha para trás e diz assim, eu trabalhei para ser feliz e cá estou rico e não sou. Sabe por que acontece isso? Sabe por que acontece de muitos bilionários se suicidarem? Sabe por quê? É porque eles tentam preencher um vazio que somente Deus pode preencher. E a suficiência em Cristo é o que nos leva, de fato, a preencher esse vazio. Davi tinha dinheiro. Davi tinha bens. Davi tinha mulheres. Davi tinha poder. Davi tinha moral. Nem se compara com nós, falando sério. Mas ele diz assim, eu só quero uma coisa. Na minha vida eu vou buscar uma coisa. Eu vou buscar contemplar a beleza de Deus. Porque ele olhava para as coisas que ele tinha e dizia assim, tudo isso que eu tenho, tudo isso, o dinheiro, as mulheres, o poder, os bens, não é isso. Não é isso, cara. Tem uma coisa aqui que falta. Que eu possa morar na casa de Deus para contemplar a beleza dele. Em Salmo 132, que para mim é o melhor verso da Bíblia, e eu já falei 1001 vezes aqui, mais uma vez vou falar. Davi, ele diz assim, eu não vou deitar enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor habitar. Eu não vou descansar, eu não vou comer, porque a minha satisfação não está em que eu tenho, mas está em quem eu sou para Deus. Sabe, esse pilar central da suficiência é o que eu e você precisamos praticar. Tem um cara que se chama Richard Baxter, e ele fala assim, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Vocês entenderam? Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Sabe por quê? Porque o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo nele. Não é que Ele vai me dar tudo, é que eu tenho tudo nele. O C.S. Lewis, que eu citei antes, ele fala uma frase muito legal, que diz assim, eu descobri em mim mesmo desejos aos quais nada nessa terra pode me satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Eu descobri em mim mesmo desejos aos quais nada nessa terra pode satisfazer. A única coisa lógica é que somente Jesus pode preencher esses desejos. Então, o lugar da suficiência é onde vemos Jesus e isto basta. É quando nós largamos todos os nossos pecados, nossas vaidades e nossas idolatrias para ter Jesus no centro da nossa vida. Eu estou lendo um livro, deixa eu pegar aqui para vocês. Estou lendo esse livro aqui. Se vocês puderem, leiam esse livro. O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Leiam esse livro. Por quê? Porque esse livro ele tem um conteúdo. Discipulado não é sobre como nós discipularmos pessoas. Ele vai falar aqui que discipulado, Deus e eu, só tem um conteúdo: Jesus. Ele fala isso. Ele diz assim, o chamado de Jesus, ele não está na lógica humana.
O chamado de Jesus, ele não é muito racional. O que fizeram e fazem hoje os discípulos perderem suas estabilidades financeiras? O que leva pessoas a perderem cargos financeiros? O que leva um cara que nem o Rodolfo Abrantes de largar o Raimundos no auge? O que leva muita galera a largar tudo para viver Jesus? Sabe o que é? Jesus. Esse livro fala sobre isso. E ele fala assim, que o único conteúdo do discipulado é Jesus. E ele fala assim, as bem-aventuranças. Ele trata, se lembra lá Mateus capítulo 5, fala sobre bem-aventuranças? Você já percebeu as bem-aventuranças? Você já leu isso correto? Já leu? Eu não vou ler aqui, mas eu quero pegar. Não estava no script isso aqui, por isso que eu tenho que pegar aqui. As bem-aventuranças, se lembra? Bem-aventurados que choram, que serão consolados, sabe? Se lembra? Bem-aventurados significam felizes. Eita. Sabe o que para Jesus é ser feliz? Ser pobre de espírito. Para Jesus, ser feliz é chorar. Para Jesus, ser feliz é ser humilde. É ter fome e sede de justiça num mundo injusto. Para Jesus, ser feliz é ser misericordioso. É ter coração puro. É promover a paz. É ser perseguido por causa da justiça e sofrer por causa de Jesus. Sabe, Jesus ele fala assim, vocês querem ser felizes? Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados são os que serão perseguidos em meu nome. O que tem de felicidade em morrer por Jesus? Jesus. Isso é a felicidade. Isso é a felicidade. Sabe o que leva eu e você perdermos muitas coisas na nossa vida para viver Jesus? É Ele, a pessoa dEle. Porque se não é idolatria, se eu largo a minha vida para viver um ministério, é porque eu idolatro a mim mesmo e não adoro a Cristo. O avivamento ele é banhado de pessoas que se sentem insuficientes com Jesus. Os discípulos, olha só, Pedro, cara. A gente acha que Pedro ele era um burrão. Sabe, a gente pensa que Pedro ele era um ignorante, ele podia ser ignorante no agir, mas ele e a família dele tinham um empreendimento de pesca. Eles estavam buscando grana. Eles não eram pobretãos, como a gente acha, tanto assim. Quem já acha pescador é humilde. Naquela época não era, era um tipo de comércio. E o que levou Pedro a largar a sua família para viver Jesus? O que pensou Levi? Um cara que tinha dinheiro. Um cara que cobrava impostos. Largar a sua vida para seguir Jesus. O que levou Zaqueu, que era rico, quando teve encontro com Deus, quando teve encontro com Jesus, querer vender tudo o que tem para dar aos pobres? O que levou? Jesus. Sabe o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, Paulo fala assim, eu podia me achar, eu podia me colocar lá para cima, por quê? Porque eu sou estudado, eu sou fariseu dos fariseus, eu tenho uma elite, eu sou da elite, mas sabe o que é, meus amados irmãos? Eu considerei tudo como lixo para ganhar Jesus. Eu considerei tudo como perda para ganhar Jesus. Então, o pilar da suficiência é nós encontrarmos em Jesus tudo o que nós precisamos. Sabe, Apocalipse capítulo 2 fala sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 1 fala o seguinte, nós vamos ler até o verso 5. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva, Jesus falando, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, conheço as obras que você realiza.
tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Olha que coisa legal, cara, que a igreja fazia. Vocês têm perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer, sem acabar. Mas tenho, porém, contra você o seguinte: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependam-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha o que Jesus fala à igreja de Éfeso. Cara, ó, palmas para vocês. Vocês suportaram o sofrimento em meu nome. Vocês desmascararam muitos apóstolos e muitas farsas. Vocês fizeram boas obras, mas eu tenho um porém contra você. Vocês perderam o primeiro amor. O primeiro amor é o amor da suficiência. É o amor onde nós não medimos esforços para fazer o que Jesus quer. O primeiro amor é aquele amor que quando você caía na pornografia, você queria se matar. O primeiro amor é quando você mentia. Naquele tempo você dizia assim: meu Deus, o que eu fiz? Porque nós nos encontrávamos suficientes em Jesus. Éfeso se encontrava suficiente, mas eles perderam, eles continuaram fazendo. E Deus não está nem aí para que eu e você fizemos sem primeiro amor. Sabe, Deus não quer minhas mãos, cara. Deus não quer minhas mãos. Tem uma mulher na Bíblia chamada Maria, que tinha uma irmã chamada Marta. E Marta foi muito bem intencionada. Enquanto Jesus estava lá comendo na casa da família, quem era a família? Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Marta e Maria, as irmãs. Jesus estava comendo, estava sentado no sofá. Aí Marta começou a arrumar a casa. Imagina, Deus está aqui, cara. Deus está aqui. Meu Deus, Deus está aqui. Eu preciso arrumar, preciso tirar o pó. Maria, ela pegou um perfume que valia 1 ano de trabalho. Quebrou aquele perfume e limpou, enxugou com os seus cabelos os pés de Jesus. Marta, então, ela tem uma reação de dizer assim: cara, Jesus, se liga, meu, eu estou trabalhando. E essa mulher aí tá que nem uma pateta aí. Fala para ela vir e me ajudar. Sabe o que Jesus falou? Só uma coisa importa. Só uma coisa importa. Vocês vão poder fazer muito, mas tem um lugarzinho chamado aos meus pés, que é onde vocês devem viver. Cara, o que te levaria a você vender todas as suas economias? O que te levaria a pedir demissão de um emprego? É um cargo maior ou é Jesus? Em 2017 eu enfrentei esse dilema. Eu estava trabalhando num tabelionato e começou práticas daquele tabelionato agredirem a minha fé e eu não conseguia mais me sentir em paz. Eu estava fazendo direito na época. Eu tinha a oportunidade de trabalhar num tabelionato. Gente, trabalhar 6 horas por dia. Feriado, final de semana, 6h30 por dia, no ar-condicionado. Quem não queria um trabalho assim? Eu tive a oportunidade. Só que eu olhei e disse assim: não vou. Fiquei desempregado meio ano. Quase entrei em depressão Entrei em depressão em 2018. Início de 2018. Quis morrer. Porque eu não estava mais me sentindo legal assim, porque eu precisava trabalhar. Mas eu sabia que eu tinha tomado a decisão certa. Porque se eu tivesse lá naquele lugar ainda, as práticas daquele lugar me fariam totalmente aversivo ao que Deus tinha para mim. Porque eu queria me encontrar suficiente num lugar. Em agosto do ano passado, eu já contei esse testemunho aqui. Em agosto do ano passado, eu estava fazendo as contas e deu vermelho. Sabe as contas? Sabe, aquelas contas é tenso, né? Funerária Mazarino informa. Fiz as contas, o mês deu vermelho.
O Senhor falou assim para mim: eu sou tua herança. Aquilo entrou no meu ouvido e saiu. De noite eu estou orando. Senhor. Aí Deus me mostrou o layout do aplicativo do Sicredi. E um dinheiro que eu tinha há um tempo atrás. E Deus falou assim: até hoje a tua suficiência foi isso. A partir de hoje, eu vou ser a tua herança. Aí na hora veio Salmo 73. Falei, que Salmo? Vamos abrir, vamos ver que é Salmo 73, né? Aí Salmo 73 é a história de Asaf. Asaf dizendo assim: olha os ímpios, porque eles prosperam e eu não. Eu disse: eu já pensei assim. Porque os caras que são ímpios prosperam e eu estou passando aqui no vermelho, por quê? Mas embaixo, Asaf, ele tem né? Ele diz assim: mas a quem tenho eu no céu além de ti? A quem tenho eu na terra senão a você? Podem o meu corpo e o meu coração fraquejar. E aí, ali morreu tudo. Porque Asaf diz assim: eu continuo sendo tua herança. Pá, velho. Cadê minha mãe? Minha mãe é prova. Eu mandei uma mensagem para ela 1h da manhã. Eu disse: mãe, eu perdi tudo. Né? Minha mãe: que é que isso aqui que você está viajando? Mãe, perdi tudo. Casa, carro, esquece. Como assim? Não, perdi. Acabou. Posso ter no nome, mas não tem mais meu coração. Porque o meu caminho de cristianismo é me levar a ser suficiente em Jesus. Sabe, você não precisa de uma casa e um carro top. Você precisa de Jesus na sua vida, porque às vezes a suficiência entre um carro e uma casa top é porque você quer suprir um vazio. Cara, eu queria ter uma banda. O meu sonho era ter uma banda. Eu tive uma banda. Me frustrou. Porque eu estava idolatrando ela. Quantas pessoas buscam um namorado só para suprir carência? É porque não entendem que a nossa vida é destinada a apenas uma coisa: a estar na casa de Deus, contemplando a beleza da sua face. Ah, Senhor. O avivamento nos leva a vivermos isto. Estevão, Pedro, Paulo e diversos discípulos morreram por causa de Cristo. Olha só, o autor desse livro foi condenado em 1945 à morte. E um médico que estava acompanhando a morte fala o seguinte: pela porta entreaberta de uma sala no prédio do quartel, viu o pastor Bonhoeffer, o autor desse livro, ajoelhando-se em profunda oração com o seu Senhor Deus, antes de tirar as roupas de prisioneiros, porque os executados deviam despir-se completamente e ir nus para a forca. Fiquei profundamente chocado com a forma devocional e certa de oração desse homem, extraordinariamente simpático. Ele também ofereceu uma breve oração do local da execução, e então, com coragem e calma, subiu a escada para a forca. A morte ocorreu depois de alguns segundos. Olha o que o médico disse: em meus quase 50 anos de atividade médica, dificilmente vi um homem morrer com tanta devoção. Existe um escritor do 2º século que fala o seguinte: tem uns caras aí, uns tal de cristãos, tem uns caras aí que estão imitando um tal de Jesus, essa besteira. Esses caras estão desdenhando da morte. Eles se acham imortais. Eles acham que eles riem na cara da morte, cara. Tu bota para matar eles e eles dão risada. Chega aí, nega Jesus, morre. Jesus me fez bem 85 anos da minha vida, não é agora que eu vou blasfemar o meu Deus. Policarpo de Esmirna. Republiquei um post essa semana de um pastor indiano apanhando por causa do evangelho. O Catar, onde está sendo a Copa lá, é um dos países que perseguem também. Quantas pessoas morreram para ter Bíblia? E eu tenho 5 lá em casa, 6, 7. A família inteira tem quase 10. Sabe por quê? Nós nos satisfazemos com muito pouco.
Nós procuramos nos satisfazer com dinheiro, nós procuramos nos satisfazer com trabalho, mas na verdade há uma peça lá no nosso coração que nos satisfaz, que se chama Jesus. Amém? O último pilar. Até aqui nós falamos sobre arrependimento, nós termos a consciência de que nós somos pecadores e precisamos da vida de Jesus. A busca que nos expõe à vida de Jesus. E a suficiência, quando a vida de Jesus invade o nosso ser e nós precisamos só disso. Mas tem o quarto ponto, que é o ir. O avivamento não é só ficar na presença de Deus chapando. Aqui levantando as mãos. O avivamento é ir também. O evangelho, ele é um paradoxo. O que é? O evangelho é o seguinte, Deus ele fala, vocês vão fazer discípulos, mas vocês ficam para receber poder também. O evangelho é nós permanecermos aos seus pés, mas ir também proclamar o caráter de Jesus. Nós precisamos também fazer boas obras. Marta, quando estava arrumando a casa, não estava sendo pecaminosa em arrumar a casa. O problema é que ela queria arrumar a casa sem antes estar aos pés. Se eu e você sairmos para evangelizar sem estar aos pés, nós vamos nos frustrar. Porque a nossa vida, ela precisa ser a vida de Cristo. Nós precisamos ser crucificados com Jesus. E ponto. Então, nós precisamos entender que nem a igreja de Éfeso fez. Vocês fazem boas obras, mas eu quero que vocês voltem ao primeiro amor. Jesus não diz assim, ó, eu quero que vocês parem de fazer. Ele fala isso? Não. Ele fala assim, ó, eu aplaudo, ó. Fizeram boas obras, vocês limpam a igreja, vocês pregam, vocês cantam, vocês servem. Mas antes eu quero que vocês estejam num lugar. A presença, a suficiência de Jesus. Então, os pilares de um avivamento são esses 4. A cultura do avivamento é a cultura onde o arrependimento, a busca, a suficiência, o ir, se fazem presentes na nossa vida. E eu quero terminar aqui contando a história de um avivamento que eu acho que você nunca ouviu falar, porque eu nunca falei, pelo menos aqui. O avivamento nas Ilhas Hébridas. Alguém já ouviu falar desse lugar? Não, eu também não tinha ouvido falar. As Ilhas Hébridas são ilhas pequenas que ficam lá na Escócia. Só para ter noção que há 20 anos atrás tinha um pouco mais de habitantes de Encantado. 25 mil habitantes. Eu achei isso fenomenal. Porque se teve avivamento com 25 mil habitantes, é porque pode ter aqui também. Tá ligado? É isso daí. Como é que faz? Como é que foi essa treta aí? 1949, 2 senhorinhas, 2 veinhas, irmã do Coque, eu imagino. Elas estavam orando. E elas eram irmãs. E elas disseram assim, Deus, derrama um avivamento aqui. 2 irmãs, velhas, Senhor, derrama um avivamento aqui. Qual que era a palavra que elas tinham no coração? Isaías 44:3, que fala assim, porque derramarei a água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Elas acreditavam tanto que Deus queria trazer vida aos mortos, que elas começaram lá, não sei quantos anos, acredito que devia ter 70, 80 anos, dizer assim, Deus, derrama um avivamento sobre essa cidade. No mesmo tempo, em outro lugar da cidade, outros 7 homens estavam se reunindo 3 vezes por semana para clamar por um avivamento. Então nós temos 2 senhorinhas e outros 7 homens. Então, começaram a buscar, começaram a orar. E na busca, de repente, eu acho fenomenal isso aqui, cara. Eles estavam buscando a Deus. E de repente, pegaram aqui, ó. Eles não estavam inertes, parados, frios. Eles estavam buscando. Ah, se Deus não veio, azar, velho. Eu vou buscar até Deus ver. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. É isso daí que elas pensaram. A música nem estava composta, mas era isso que pensavam. Aconteceu de repente, depois de meses de oração. Finalmente um diácono daquele lugar levantou-se dos seus joelhos e começou a ler Salmo 24.
Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça. Em resposta a isso, o que aconteceu? Eles caíram aos seus joelhos em confissão e reconsagração, e começaram a pedir com ainda mais sinceridade. 1 hora depois, 3 deles estavam prostrados no chão exaustos. Às 5 horas da manhã, o avivamento chegou. O celeiro estava... O celeiro... Seu celeiro... Não era uma igreja, não tinha som. O celeiro estava repentinamente cheio da glória de Deus. E o poder que se manifestou encheu aquele pequeno celeiro e abalou toda a comunidade. Então, o que eles fizeram? Eles convidaram um pastor para vir pregar. Um pastor de fora. Eles disseram, pastor, vem. O pastor da local disse, vem aqui. Um pastor chamado Duncan Campbell. Esse cara disse assim, não vai dar, cara. Eu tenho uma conferência nesse dia aí. Aquelas 2 senhorinhas chegaram no pastor e disseram assim, não te preocupa. Ele vai vir. Ele vai vir. Pode crer. É nós, vai vir. O que aconteceu? A conferência do cara foi desmarcada. E esse cara foi naquelas Ilhas Hébridas. Então ele chegou lá e pregou no primeiro culto. Estão pegando aqui? Então Duncan pregou uma igreja lotada. Sem grande mover. Mas como assim tinha um avivamento, mas sem grande mover? Calma. Depois do culto, o que 30 pessoas fizeram? Vão buscar Deus. Vamos se reunir para orar. Sabe, crente se reunir para comer. Nesse caso, os crentes se reuniram para orar. Vê, né? Aí, o que a história diz? Na cabana, aproximadamente 30 pessoas se ajoelharam em oração e começaram a interceder diante de Deus. Às 3 horas da manhã, Deus invadiu o lugar e 1 dúzia foram prostradas. Atônitas foram ao chão. Algo tinha acontecido. Deus estava agindo como Ele tinha prometido. O avivamento tinha chegado. E homens e mulheres estavam prestes a encontrar a libertação. Quando o grupo que estava orando deixou aquela cabana, eles acharam homens e mulheres buscando Deus. Luzes estavam acesas durante todo o caminho. Ninguém parecia estar dormindo. 3 homens foram encontrados deitados na margem de uma estrada, com a convicção clamando pela misericórdia neles. O Espírito de Deus estava entrando em ação, e logo a paróquia da cidade seria completamente agitada. O segundo culto terminou. Então ele pregou. Aqui, linha de tempo. O cara pregou, não teve mover. O pessoal foi para casa orar. A cidade inteira começou a sentir o efeito do avivamento. Eles voltaram então ao segundo culto, certo? Acabou o culto. Amém, glória a Deus. Acabou, todo mundo ficou em silêncio. O pessoal começou a sair da igreja. Só que, de repente, de novo, a porta da igreja abriu. E um diácono entrou e disse, vem para o pastor, vem aqui. Espera aí, vamos se encontrar aqui. Tá? Tinha um monte de gente, estava saindo. O que estava acontecendo? A congregação inteira estava do lado de fora da igreja. E ela estava tão tocada pelo Espírito Santo que ninguém queria ir embora. Outras pessoas que não tinham assistido ao culto foram atraídas de suas casas pelo poder do Espírito Santo. Então o pastor chamou todos de volta à igreja. Vem, entra. A presença majestosa de Deus era tão grande e tão profunda que os que não professavam Cristo começaram a gemer aflitos. Até os cristãos sentiram o peso do seu pecado. De repente um grito vibrou no ar. Um soldado de oração do grupo de jovens foi tocado até o ponto de agonia, enquanto ele derramava sua alma pedindo o avivamento. Ele caiu prostrado ao chão. Homens fortes clamavam por misericórdia. E à medida que cada um recebia a segurança da salvação, outros louvavam a Deus e até davam gritos de alegria. Uma mãe colocou os braços ao redor do filho agradecendo a Deus, enquanto lágrimas de alegria corriam pelas suas faces. A oração de anos foram respondidas. Cara, eu não vou falar. Deixa quieto.
Se lembra? Ficar quieto para Deus fazer. Durante 5 semanas, o poder de Deus fora imanente. Deus estava ali. Deus estava manifestado no seu poder ali. Durante 5 semanas, um pouco mais de um mês, o poder de Deus foi muito presente. Numa ocasião, quase 600 pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo e se arrependeram. Isso se espalhou nas cidades vizinhas. Há pessoas nas cidades vizinhas que podem verificar o fato que enquanto o irmão orou, os pratos no armário balançavam enquanto Deus liberou o seu poder. Em seguida, ondas depois de ondas, o poder divino passou pela sala. Simultaneamente, o Espírito de Deus passou pela aldeia. As pessoas não puderam dormir. As casas ficaram iluminadas a noite toda. Pessoas andavam as ruas em grande convicção. Outras se ajoelharam ao lado de sua cama chorando por perdão. Quando os homens saíam da oração, o pregador entrou numa casa para pedir um copo de leite e encontrou a dona de casa com outras 7 mulheres de joelhos buscando a Deus. Dentro de 48 horas, o bar, normalmente lotado, estava fechado. 14 jovens que estavam bebendo foram gloriosamente convertidos. Esses mesmos homens poderiam ser achados depois 3 vezes por semana, orando. Foi nessa aldeia que dentro de 2 dias, muitos jovens tinham entregue as suas vidas a Cristo. E poderiam ser achados nas reuniões de oração. Em 1952, 3 anos depois do avivamento, mais pessoas estavam comparecendo às reuniões de oração. Males sociais foram varridos. Os males sociais, gente, eu me emociono falando sobre isso, cara. Males sociais foram varridos como por uma inundação nas comunidades. A vida de Deus estava lá. Se isso não motiva o teu coração, o que vai motivar? Se isso não motiva o teu coração, o que vai motivar? Tô com dor no pé, tá, gente? Não repara. Se isso não motiva o teu coração para você reconhecer que você é mal, que nem eu, e dizer assim, eu preciso só da vida de Deus, o que te motiva? Se Deus te dá um carro hoje, se Deus te curar hoje, isso não vai satisfazer o teu desejo. Talvez aquilo que você pensou tanto, talvez um filho, que muitas vezes foi um sonho para você, pode se tornar o demônio da sua vida. Porque o que te leva ao avivamento é nós entendermos que a vida de Jesus basta. O meu desejo, e eu entreguei a minha vida, comprometido com a geração brasileira, comprometido com a geração da minha cidade e comprometido com o avivamento. Eu disse que eu iria gastar a minha vida para isso. Eu falei aos 22 anos, o ano passado, né? Eu disse, Deus, eu vou dar minha vida para isso. E até onde eu for, até onde o Guilherme puder pregar, eu vou falar sobre avivamento. Eu não sei se eu vou estar. Eu nem quero estar no meio, talvez. Eu só quero que vocês, nós, como igreja do Senhor, possamos a suspirar avivamento. Possamos Sabe, amanhã eu vou voltar a trabalhar. O trabalho não é quem me preenche. Não é o dinheiro. Não é um ministério. É Jesus. Ai, Jesus. Se eu pudesse transferir isso que está no meu coração, esse desejo de suficiência. Deus, Ele quer te fazer isso nessa noite, cara. Se lembra os 4 passos? Os 4 pilares? Arrependimento, a consciência da sua morte, a consciência do seu mal, a consciência do seu pecado. Segundo, a busca a Deus. Jesus está lá, Ele abriu o véu,
O véu rasgou, nós temos acesso a Deus. Terceiro passo, suficiência. Nós não precisamos nada além de Jesus. Se alguém te disser que você precisa uma coisa além de Jesus para ser feliz, é mentira. É mentira. Você vai ver que quando você encontrar Jesus, você vai dizer, eu tenho prazer em sofrer por Ele. E o quarto passo é nós irmos. Mas para nós irmos, é necessário todos esses antes. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas é o que Deus pensa. Isso é o que Deus pensa. Não é o que o Guilherme fala, é o que Deus fala.